Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Rússia bombardeia Instituto de Física que guarda um reator nuclear. Câmara aprova cobrança única de ICMS sobre gasolina e diesel. Presidente Bolsonaro diz que sem reajuste poderia faltar combustível. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. O parlamento da Ucrânia anunciou que a Rússia bombardeou o Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv, no leste do país. A instituição tem um reator nuclear experimental que foi atingido no ataque. Ainda não se sabe se há vítimas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir nesta sexta-feira para discutir sobre esta suposta produção de armas químicas na Ucrânia. A reunião, a pedido de Moscou, foi confirmada para o meio-dia no horário de Brasília. Já o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que não houve produção de nenhuma arma química na Ucrânia. Os Estados Unidos alertaram para um possível uso desse tipo de arma no território ucraniano. O comboio militar de 60 quilômetros de extensão, próximo a Kiev, começou a se dispersar. Novas imagens de satélites americanos mostram que os veículos militares foram reposicionados. Mais cedo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que as tropas russas avançaram cerca de 5 quilômetros nesta quarta. A aproximação é feita em duas frentes, um grupo pelo leste e outro pelo norte. A mais próxima está a 40 quilômetros da capital. E o apresentador Roberto Cabrini acompanha o avanço das tropas russas e testemunha a fuga dos ucranianos. Cidade de Brovary, região de Kiev. Aqui uma amostra do que está prestes a acontecer na capital do país. Tanques de guerra de russos e ucranianos se enfrentam em uma área urbana. Autoridades ucranianas afirmaram que impediram o avanço russo e que durante a ação, o comandante do regimento de ocupação, o coronel russo Zakharov, foi morto. 30 soldados da Ucrânia morreram. Depois do conflito, os soldados tomam tanques russos e as munições, que foram deixadas para trás. Na cidade de Cherniv, militares desarmaram uma bomba que não explodiu ao atingir a cidade. A Ucrânia vai abrir 7 corredores humanitários. Um deles em Mariupol, cidade portuária, onde a situação é extremamente crítica. Lá, pelo menos 400 mil pessoas estão sem água, comida e energia elétrica. E isso há pelo menos uma semana. Mas, de novo, a tentativa de retirar os moradores de Mariupol falha. Os ataques contra a cidade são intensificados. O pesado bombardeio na importante região portuária do sul do país manteve a maioria dos moradores em abrigos. Na maternidade que foi atingida, o número de mortos chega a 3. Uma criança está entre as vítimas. O governo russo acusou a Ucrânia de forjar o ataque. Mariupol é alvo constante de bombardeios. O governo local afirma que foram mais de 1.200 mortes em 2 semanas. Uma vala de aproximadamente 25 metros de comprimento foi usada para enterrar as vítimas. Aqui, cerca de 70 corpos foram enterrados. Os moradores de Mariupol ainda enfrentam uma temperatura de 9 graus negativos. Já na capital Kiev, essa maternidade, na região norte da cidade, também foi atacada. Agora, ela é usada para tratar soldados feridos. Segundo o prefeito, cerca de metade da população de Kiev deixou a cidade. Mas nem todos conseguem ir embora. Nesse apartamento em Kharkiv, uma idosa recebe cuidados da nora. A Levitina sobreviveu ao cerco de Leningrado, o confronto entre a Alemanha nazista e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sinto muita raiva. Quando ainda era uma jovem, ela sofreu muito durante o cerco, passou fome
E agora, no fim da vida, está em uma situação parecida, desabafa a nora de Alevitina. Os relatos de uma guerra que não para de matar. E o governo da Ucrânia afirmou que o exército russo matou mais civis do que militares desde o começo do conflito. O Ministério da Defesa classificou a invasão como uma guerra terrorista. Já o Ministério da Educação afirmou que as forças russas destruíram cerca de 280 escolas no país. Em 2 semanas de guerra, as Nações Unidas contaram 516 civis mortos, incluindo 71 crianças. E a Ucrânia quer desenvolver um programa para a reconstrução das cidades bombardeadas. O presidente Volodymyr Zelensky disse que o governo vai lançar um plano estatal para reconstruir tudo o que foi destruído. O líder ucraniano usou como exemplo a cidade de Kharkiv, que, segundo ele, passa pelo pior sofrimento desde a Segunda Guerra Mundial. O governo da Ucrânia estima já ter sofrido prejuízos de 100 bilhões de dólares ou mais de 500 bilhões de reais em danos à infraestrutura do país. E a negociação entre a Rússia e a Ucrânia terminou sem acordo nesta quinta-feira. Com isso, a guerra chega à 3ª semana. O encontro entre os representantes dos governos russo e ucraniano aconteceu na cidade de Antalya, no sul da Turquia. Foi o contato de mais alto escalão desde que começou o confronto. Um acordo que leve a uma solução para o conflito está distante porque é um impasse político nas negociações. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que aceitar as exigências feitas pelos russos significaria aceitar uma rendição e que isso não vai acontecer. Já o chanceler russo, Sergei Lavrov, diz apenas que está aberto a novas reuniões. O ministro da Ucrânia falou ainda que a Rússia negou um pedido de cessar-fogo para que civis possam deixar Mariupol. A cidade portuária sofre com pesados ataques e teve uma maternidade bombardeada. O representante russo reforçou a exigência para que a Ucrânia seja desmilitarizada e aceite a posição de neutralidade. Além disso, voltou a fazer ameaças aos países do Ocidente que estão enviando armas à Ucrânia. Lavrov declarou: responderão pelos seus atos. Líderes europeus negaram o pedido do governo ucraniano para fazer parte da União Europeia. Para eles, tal possibilidade não existe. Em conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da França, Emmanuel Macron, exigiram um cessar-fogo imediato. O governo russo anunciou a saída do Conselho da Europa, a Organização de Direitos Humanos. Moscou já tinha sido suspensa da entidade por causa do ataque à Ucrânia. Os russos também divulgaram que vão suspender as exportações de trigo e outros grãos para países da União Econômica da Euroásia, que são Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão. De acordo com o governo, a medida tem o objetivo de garantir a oferta de alimentos para o mercado interno. Segundo Vladimir Putin, o conflito na Ucrânia poderá fazer disparar a inflação no mundo todo com a alta nos preços dos alimentos. Ele ainda disse que a Rússia deve diminuir a exportação de fertilizantes em mais uma manobra para pressionar os países a não apoiarem a Ucrânia. Mesmo em meio à guerra, a arte sobrevive. Na Ucrânia, a Orquestra Filarmônica da cidade de Lviv decidiu retomar os ensaios. Mas nesse momento, a beleza da música não pode ser admirada pelos fãs. A sala de concertos histórica, onde tantas apresentações já aconteceram, está assim, fechada para o público. O clima é triste, mas em tempos de guerra, o esforço é para salvar vidas, a movimentação é diferente. O hall de entrada do prédio está assim, tomado por caixas de medicamentos e produtos de higiene. O local foi transformado num centro de distribuição de insumos para hospitais civis e militares em toda a Ucrânia. O médico Vladimir é quem coordena a operação logística. Antes da guerra, vinha aqui para ouvir música 2 vezes por semana. Agora venho todos os dias, diz o doutor, que recebe doações de toda a Europa, e estuda quais são as necessidades mais urgentes de cada hospital. Apesar do esforço, existe frustração. Há pessoas que dependem desses medicamentos para sobreviver.
Mas nem sempre conseguimos enviar o que temos porque há regiões cercadas pelos russos, diz Vladimir. Enquanto houver bombardeios, o prédio da Filarmônica servirá para esse trabalho. Os concertos só vão voltar a acontecer em tempos de paz. Mas os músicos garantem que vão estar preparados e afinados quando esse momento tão esperado chegar. Os números desse conflito vão sendo atualizados a cada dia conforme as pessoas abandonam o lugar onde moram. Até esta quinta-feira, mais de 2.300.000 refugiados já deixaram a Ucrânia. A marca dos 2 milhões foi superada na segunda-feira, 12 dias depois do conflito ter começado. A Polônia atualmente abriga mais de 1,5 milhão desses refugiados, a maioria mulheres e crianças. Além da Polônia, os principais destinos de quem foge da guerra são Hungria e Eslováquia, também vizinhos à Ucrânia. Só nesta quarta-feira, cerca de 35.000 pessoas foram resgatadas pelos corredores humanitários. Crianças ucranianas com deficiências chegaram à Polônia nesta quinta, depois de serem retiradas de hospitais em toda a Ucrânia. As 15 crianças, todas com menos de 10 anos, tiveram que atravessar a cidade fronteiriça de Médica antes de embarcar para Gdynia. Em Makariv, nos arredores de Kiev, o exército russo bombardeou um carro com 2 civis. Um casal de idosos que estava dentro do veículo morreu na explosão. A Organização do Tratado do Atlântico Norte começou um exercício militar na Noruega, país vizinho no norte da Rússia. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Novaes. Esse é um dos maiores exercícios militares desde o fim da Guerra Fria. O treinamento conta com 30.000 soldados e 2 porta-aviões. A manobra militar ocorre desde 2006, mas desta vez chama a atenção pelo grande número de militares na região. As vizinhas Finlândia e Suécia, que não fazem parte da aliança, também vão participar da ação. Já os Estados Unidos reafirmaram que não vão enviar soldados para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, o objetivo é evitar uma guerra mundial. Em visita à Polônia, a vice-presidente americana Kamala Harris disse que os Estados Unidos vão defender cada centímetro do território dos países da OTAN. Nesta sexta-feira, Kamala vai se reunir com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis. De Orlando, na Flórida, Carolina Novaes. O Fundo Monetário Internacional aprovou um financiamento emergencial equivalente a 7 bilhões de reais para a Ucrânia. Segundo o órgão, o país vai sofrer uma profunda recessão neste ano por conta da invasão russa. O pacote deve combater os impactos econômicos causados pela guerra. Nesta quinta, o FMI reduziu a previsão de crescimento econômico mundial por causa do conflito. E o governo divulgou o destino final dos refugiados de guerra da Ucrânia que voltaram ao Brasil nesta quinta em um voo da Força Aérea. Boa noite, Matheus Scavazini. Para onde essas pessoas vão? Boa noite, Giovana. Os 72 refugiados vão para 18 cidades brasileiras, além de Argentina e também Colômbia. 35 deles vão para o estado de São Paulo, sendo 16 para a capital. As companhias aéreas fizeram uma parceria com o governo e forneceram passagens gratuitas. Aqui em Brasília vão ficar 11 repatriados. O deslocamento de 5 argentinos vai ser coordenado pela embaixada do país. 56 passageiros maiores de 12 anos realizaram exames de PCR para Covid e todos os resultados deram negativos. A hospedagem dos refugiados foi paga pelo Ministério da Saúde. 9 cachorros e 4 gatos vieram no voo e foram atendidos pela Vigilância Agropecuária do Ministério da Agricultura. Giovana. Matheus, você continua aqui com a gente porque a Câmara aprovou há pouco o projeto de lei que simplifica a cobrança do ICMS nos combustíveis, assunto que interessa a todo mundo, né? Conta pra gente. Isso mesmo, Giovana. A proposta foi aprovada na Câmara,
poucas horas depois de passar no Senado. O texto prevê uma única incidência do ICMS, que é um imposto estadual, na comercialização de combustíveis. O tributo terá um preço fixo por litro, ao invés de ser cobrado como uma porcentagem sobre o preço final, que mudava a cada 15 dias. E terá o mesmo valor para todos os estados. O projeto também zera até o fim deste ano as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel, gás de cozinha, querosene de aviação e biodiesel. O presidente Bolsonaro disse que vai sancionar a lei nas próximas horas. A medida afeta diretamente a arrecadação dos estados e desagradou governadores que prometem levar a questão ao Supremo Tribunal Federal. Giovana. E assim que o presidente sancionar e for publicado no Diário Oficial, então já passa a valer, né, Matheus? Muito obrigada. Boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro admitiu agora à noite que o combustível está caro, mas alertou que o desabastecimento poderia ser pior. A fala do presidente foi na live das quintas-feiras. Na hora de crise, você precisa de mais petróleo, o mundo cada vez consome mais, não tem, a demanda aumenta, né? A produção diminui, o preço vai lá para cima. É um problema que, lamentavelmente, estamos vivendo. E se a Petrobras não aumentar, que a Petrobras tem disso aí, teremos o desabastecimento, que é pior do que um combustível caro. O Brasil é autossuficiente em petróleo, não precisava estar sofrendo como sofre hoje em dia se não fosse políticas erradas lá atrás. Estamos desfazendo algumas querem que eu vá lá na Petrobras e dê um murro na mesa e resolva, não é assim. Se resolvesse até faria, mas não vai resolver, vai piorar a situação. Estamos devagar aí, ou na velocidade do possível, né, buscando alternativas. Bom, e no Rio de Janeiro, os motoristas fizeram fila para tentar garantir o abastecimento antes do reajuste nas bombas. Vamos até lá então falar com Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Olha, a verdade é que a procura, principalmente por gasolina aqui no Rio, isso porque nas últimas 4 semanas o Rio se manteve no topo do ranking com o preço mais caro do Brasil, Giovana. Por aqui, o valor mais barato encontrado num posto era de R$ 6,66, o que já era acima do valor médio pago no restante do país. Segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, com um novo aumento, esse preço médio deve passar agora para R$ 7,02. O cálculo foi feito em cima do último levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Já o diesel deve subir dos R$ 5,60 da média atual para R$ 6,48. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Léo, valeu. E aqui em São Paulo também teve fila em postos, em vários postos. Os motoristas queriam se adiantar ao reajuste anunciado pela Petrobras para esta sexta-feira. A repórter Adriana Perrone foi conferir. Boa noite, Adriana. Olá, Giovana, boa noite. Nesse posto de combustíveis que fica na zona oeste da capital paulista, os motoristas chegaram a ficar mais de 40 minutos na fila para abastecerem os carros antes do aumento dos preços. O reajuste anunciado pela Petrobras é para os valores cobrados nas refinarias, mas nesta sexta-feira os consumidores já devem sentir o aumento nas bombas. Aqui onde nós estamos, a placa já foi atualizada. A nova tabela indica aumento de R$ 1 no litro da gasolina. Já o diesel sobe 80 centavos. Alguns postos já alteraram os preços antes mesmo de comprarem combustível da refinaria com o valor atualizado. A prática é ilegal. Após receber denúncias de consumidores, o Procon foi às ruas para fiscalizar esses estabelecimentos. Giovana. E nesta sexta-feira, muita gente aproveita para viajar e vai levar um susto quem ainda não abasteceu, né? A certificação digital das bombas de combustíveis vai reduzir as fraudes na hora de abastecer o carro. Foi o que disse o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson. Ele conversou com Alessandro Saturno no JR Entrevista nesta quinta e falou também sobre o novo marco regulatório do Instituto. Na verdade, é um conjunto de princípios e diretrizes que o Inmetro deve seguir na hora de fazer a sua regulamentação. Isso dá segurança para as empresas, para o funcionamento do comércio, de saber exatamente como o Inmetro vai proceder. É um instrumento, acima de tudo, de governança. Você combina o jogo
né, entre o Inmetro e a sociedade, de como vai ser feita essa regulamentação. Alguns produtos podem deixar de ter a necessidade de ter o selo do Inmetro? Não está previsto isso, né? O que está previsto é você ter meios diferentes de poder fazer a vigilância e a fiscalização desse mercado e também de você permitir a entrada dos produtos dentro da economia, né? Quando é que virá aí uma certificação digital para as bombas de combustíveis para que assim possa evitar fraudes? Existe essa possibilidade já em estudo pelo Inmetro? Na verdade, ela está em implementação. Qual é a ideia da certificação digital? As novas bombas vão sair com uma assinatura digital rastreada na ICP Brasil e você vai poder acompanhar isso à distância. Você vai ter como se fosse uma assinatura dizendo, olha, a medida ali realmente é tantos litros. E com isso vai inibir a fraude e vai impedir as pessoas de fazer esse tipo de alteração. Está dependendo agora só dos próprios fabricantes, que estão num processo avançado já de colocar os primeiros modelos e a gente iniciar ainda para esse segundo semestre desse ano a substituição gradativa das bombas de combustível no país. Em Minas Gerais, a Justiça determinou o fim da greve dos professores da rede estadual que começou na quarta-feira. Vamos até Belo Horizonte falar com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Giovana. Em caso de descumprimento, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais pode pagar uma multa diária de R$100 mil. Os servidores optaram pela paralisação na terça como forma de reivindicar o pagamento do novo piso salarial dos professores. As aulas tinham recomeçado na segunda-feira desta semana e foram suspensas, pelo menos parcialmente, algumas escolas nesta quarta. E o governo de Minas convocou para esta sexta-feira uma coletiva para poder falar de outro reajuste, o das forças policiais. O Poder Executivo oferece 10%, mas os trabalhadores pedem 25% de aumento. Giovana. Obrigada pelas informações, Virgínia. E agora o futebol. Pelo Paulistão, o Palmeiras venceu o São Paulo e garantiu a classificação para as quartas de final do campeonato. O repórter Rodrigo Rinkel traz os detalhes direto do Morumbi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Aqui no Morumbi, o São Paulo frustrou os quase 50 mil torcedores nesse primeiro jogo com capacidade máxima permitida no estádio desde o início da pandemia. Logo no começo do clássico, o Palmeiras fez 1-0 nessa cabeçada de Rony. A bola bateu na trave e ainda tocou nas costas do goleiro Thiago Volpi antes de entrar. No segundo tempo, o técnico Rogério Ceni mexeu no time, o São Paulo melhorou, criou algumas chances de gol, a melhor delas com o jovem Marquinhos, que quase fez um golaço. A bola tocou no travessão e na trave e por muito pouco não entrou. Final 1-0 Palmeiras, que no domingo tem mais um clássico pela frente, recebe o Santos na Arena. Já o São Paulo, líder do Grupo B com 17 pontos, vai a Mirassol enfrentar os donos da casa, jogo que a Record TV transmite com exclusividade a partir das 15h45 da tarde. Giovana? Bem lembrado, Rodrigo. Obrigada. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras notícias no Fala Brasil, 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Obrigada pela sua audiência. Boa noite.